pessoal, vamos à parte de orientação a objetos em Python, tá? Então, assim como diferentemente do JavaScript, que eu consigo criar objetos on demand, né? Aqui sem forma alguma, sem classe alguma, tá? Existe a possibilidade da classe, obviamente, mas aqui segue o padrão de outras linguagens da programação. A gente cria a classe e depois começa a instanciar objetos a partir dessa classe. Então aqui eu vou tentar dar uma geral da orientação a objetos, passando pelos pilares, né? A questão da herança, questão de encapsulamento, questão do polimorfismo. Não vou mencionar abstração, já que é um conceito independente de linguagem de programação. E talvez essa parte do Python seja a que me causa maior aversão com relação à linguagem. Tem umas coisas aqui que eu não entendo, vocês verão o maldito do self, não entendo o self. Mas enfim, isso daí pode ser algo pessoal, mas é estranho para quem vem de outras linguagens de programação, além da questão de haver um falso encapsulamento forçado, não muito natural, mas entendo pelo fato de ser uma linguagem tipada. Mas, por exemplo, o JavaScript não é tipada também e já tem recursos mais apropriados para isso, tá? Mas vamos lá. Nesse material didático aqui, tá? Eu fiz eu trabalho com classes meio no sentido de módulos mesmo, tá? Como se fosse no Java, tá? Uma classe por módulo. Aqui não tem aquela questão, o nome da classe tem que ser o nome do arquivo, tal. Não, tá? Mas enfim, eu estou trabalhando aqui uma classe por módulo e aí depois importando, né? Então criar uma classe pessoa, eu importo ela do módulo pessoa e depois começo a trabalhar com a pessoa, tá? Aqui para a gente ir um pouquinho mais direto e para poder voltar para o Colab, no caso, eu já vou instanciar uma classe numa célula do notebook e já utilizar instanciar objetos dessa classe nas células restantes, tá? Mas se fosse definir no módulo, era só importar o módulo antes e acabou, tá? Mas vamos lá. Vou voltar aqui para o meu Colab, colocar um texto aqui que eu vou chamar de orientação a objetos, tá? E vamos começar pelo mais básico possível, que eu vou derivar objetos, eu vou instanciar objetos a partir de classe. Para eu criar uma classe aqui no Python, eu vou utilizar a palavra-chave class, tá? Deixa eu ampliar um pouquinho aqui. Vou utilizar a palavra-chave class e em seguida o nome da classe, tá? No caso aqui eu vou criar uma classe pessoa, tá? Abre e fecha parênteses. Por enquanto eu vou deixar vaziozinho esses parênteses. Você vai entender qual que é a função desses parênteses aqui, tá? Em seguida, 2 pontos e aqui virá o corpo da classe, tá? Sua maneira mais básica possível, tá? Toda classe, tá? De uma classe tradicional, sem essa classe só ser composta por coisas estáticas ou atributos estáticos, tá? Se eu quiser criar atributos aqui dentro de uma classe Python, eu os irei criar dentro do método construtor. Então não tem uma área de declaração de variáveis e depois eu vou instanciando os valores destas variáveis ou atributos do meu objeto, né, dentro do método construtor, como era no Java. Aqui já direto dentro do construtor, tá? E como que é o construtor aqui? Bom, o construtor, como ele é um método, né, a gente vai utilizar a palavra-chave def, tá? E aqui ele tem uma nomenclatura especial que é underline, underline, init, underline, underline, tá? Aí vai vir os parênteses e aqui vem os argumentos do método construtor. No caso pessoa, eu vou colocar só nome, CPF, idade, então viria nome, CPF, idade, tá? Então, nome, CPF, idade, tá? A questão aqui é que todo, esse vai ser o mantra de vocês, caso vocês não queiram cometer tantos erros quanto eu ao trabalhar com orientação a objetos, tá? Todo método de uma classe em Python começa ou tem como primeiro argumento o self, tá? Uma palavra reservada do Python, tá? A self, e todo método de classe, tá?
vai ter como, a menos que você não queira usar nada da sua classe, a menos que você não queira receber parâmetro algum e etc, tá? Nesse caso não precisa, tá? Mas se eu só quiser o método para imprimir Hello World, não precisa. Mas se eu quiser o método para imprimir os dados de um cliente, se eu quiser método para passar valores, ele definir os campos do meu objeto com base nesses valores, vou precisar de um método, e esse método sempre terá como primeiro argumento o self. Então decore isso, faço isso mantra na vida de vocês, tá? E a partir daí, tá, eu vou definir os valores do nome, do CPF, da idade, como sendo os valores dos campos, nome, CPF, idade do meu objeto. Mas onde estão esses campos? Eles vão estar justamente no self, tá? Então vai ficar self. Nome é como se fosse o this, tá? Do Java. Este objeto, o nome deste objeto, vai ser igual ao nome. O nome, o CPF deste objeto vai ser igual ao CPF que está vindo aqui. Então, o self nome refere-se a uma propriedade do objeto e só o nome vai vir se referir, no caso, a esse nome que está chegando como argumento. Tá? E o self.idade vai ser igual a idade. Tudo bem? Então, vou só criar o objeto inicialmente dessa forma. Tá? A gente vai incrementar ele, não se preocupe, mas só para a gente ver isso funcionando. Tá? Então, tem aqui classe pessoa criada. Agora, eu vou criar uma pessoa 1 igual pessoa, tá? Não tem new, não tem nada, direto a classe. Eu vou passar os campos da pessoa, tá? Rafael. Não é um CPF muito bonito, mas opa. Vírgula 35 anos, tá? Então, criei aqui o meu objeto pessoa, tá? Ah, mas o self você nunca vai passar. O self é de uso e controle interno do Python, tá? Então, automaticamente, os outros argumentos que você vai passando é do segundo para frente. O primeiro é o self. Se você esquecer o self, lascou tudo, tá? Mas vamos lá. E agora, para acessar os campos, né, como todo bom velho objeto, ponto CPF, ó, CPF está aqui, tá? O ponto idade está aqui. E assim por diante. Ok? Belezinha? Tá? Então, essa maneira mais básica, né, com um campo construtor, método construtor, campo não, método construtor, né? E passando os argumentos do método construtor e criando dinamicamente, tá, os campos do objeto aqui dentro do método construtor. Tá? Como assim criação dinâmica? Porque o Python ele está criando objetos dinamicamente atribuindo aos seus métodos. Tanto é que, se eu chegar aqui, ó, colocar pessoa P1, né, que é o meu objeto, colocar curso igual SI, olha, não chiou. Tanto é que eu posso colocar aqui pessoa1.curso e agora essa pessoa1.curso tem um curso de SI. Tá? Então eu posso, inclusive, criar objetos. Criar campos dinamicamente num objeto pré-criado. Aí dá até arrepio para quem é professor de orientação a objetos. Tá? Então, basicamente, o que eu estou fazendo aqui do lado de fora, o Python está fazendo aqui no construtor e referenciando a este objeto aqui pelo uso do self. Tá? Bom, se eu quiser fazer um método aqui para imprimir informações, que eu vou chamar de imprime-info, imprime infos, tá? O que vai acontecer? Primeiro argumento, mesmo que eu não vou passar nada, eu só quero pegar as informações do objeto. Tem que ter o self aí, porque eu vou me referenciar esse nome, CPF, idade, pelo self, tá? Então, seria só dessa forma, vou colocar uns printzinhos aqui dentro, nome, CPF, idade, carreguei a classe nova, vou instanciar de novo o objeto da classe, vou vir aqui para baixo e vou colocar p1.imprime infos. Eu sempre faço isso, ó. Usei o nome, tá vendo que ele nem reconhece o nome aqui, ó? É bom errar, né? Self.nome, por isso tem que ter o self ali como primeiro argumento, self.cpf, self.idade, tá? Vocês verão que, a partir desse momento, ele já para de chiar, imprime tudo certinho, tá?
eu erro isso direto, tá? De esquecer de usar o self aqui dentro, isto sempre dá erro, eu sempre tenho que ir lá e chegar a corrigir o erro. Isso me causa muita estranheza ter que ter esse self passando de função. Então a impressão que eu tenho é que isso é uma função qualquer e eu tenho que ficar passando o objeto que eu criei para dentro desta função, tá? Não tendo uma função própria para cada tipo de objeto. Esta é a impressão de gambiarra que eu tenho em Python, tudo bem? Bom, mas até aqui, né, nós temos uma classe bem basiquinha com um campus e um método só, tudo bem? Então essa, vamos dizer assim, é a parte básica da orientação a objetos em Python, ok? Qualquer outra coisa que a gente tem de interessante aqui no Python? Deixa eu olhar meu roteirinho aqui, herança, tá? Muitas vezes é interessante a gente fazer uso da herança para reaproveitar, por exemplo, campos e métodos de outros objetos, tá? Como que funciona a herança aqui no Python, tá? Muito simples. Então vou criar uma célulazinha aqui, vou criar uma classe aluno, tá? Que ela vai estender pessoa, tá? Então dentro do parênteses eu passo qual a classe que vai ser estendida, tá? Então classe pessoa. Então, automaticamente agora o aluno ele recebe os campos da pessoa, tá? Só que esse meu aluno, tá? Ele vai ter alguns campinhos extras. A gente viu que a gente define campo, tá? Aqui dentro do construtor, tá? Então, dentro do construtor aluno, vamos supor que eu quero que ele tenha curso IRGA, né? Então, como é que fica? Def init self. Mas como aluno é pessoa, na hora que eu criar um aluno, eu tenho que passar as informações da pessoa também, né? Então, nome, CPF, idade, curso e RGA. Bom, para definir o curso e o RGA para o aluno, a gente já viu que é tranquilo, né? Então, self curso igual a curso, tá? Self.rga igual a RGA. Ok, tá tranquilo, tá? E aí, para inicializar os métodos da superclasse, tá? Então, nesse caso, a gente vai literalmente invocar a superclasse por meio do método super, tá? Vai colocar um pontinho, tá? Porque eu quero invocar o método construtor da superclasse para construir os campos dela. Então, underline, underline, init, underline, underline, e aí eu vou passar o nome, o CPF e a idade, tá? Então, literalmente, estou invocando o método construtor da minha superclasse, tá? Então, eu invoco a minha superclasse por meio do super, tudo bem? Vamos acessar esse cara aqui. Criei uma pessoa aqui bonitinha, agora eu vou criar um aluno, tá? Então, vou copiar esses campos do aluno, vou acrescentar com o curso, né? SI e o RGA, tá? E agora vamos ver se está funcionando. Há um nome, tem nome. Há um CPF, tem CPF. Há um curso, tem curso, tá? Então, herdei, obviamente, se eu colocar A1 imprimir infos, né? Como só está da superclasse, tá desse jeito, mas eu posso vir aqui, def, colocar aqui, imprimir infos, opa, eu posso chamar o super ponto imprime infos, certo? E aí complementar com o curso e o RGA. Tá? Vou instanciar, perceba que a hora que eu atualizei minha classe, né? Eu preciso criar aluno de novo, porque agora tem uma nova classe. E aqui, a hora que eu chamar o imprime infos, tá? Ele chamou o da superclasse e complementou com o da classe de baixo, tá? Então, para acessar a superclasse aqui pelo método super. Tudo bem, pessoal? Tranquilinho a parte de herança. E é por praxe
também, eu já vi falar que muita gente usando isso e parece que é comum, tá? Especificar aqui para qualquer classe que ela sempre herda. Por padrão ela herda, tá? Não está especificado. Mas especificar que ela herda da classe object, que seria a classe mãe, igual o object do Java, né? Seria a classe mãe aqui dos objetos em Python. Tudo bem? Não vai mudar em nada o seu código. Tudo bem, pessoal? Então, eu vou parar por aqui essa parte e a gente dá continuidade em mais vídeos aí da parte de orientação a objetos. Tá?